Meus amigos e irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Reinoncast, um podcast leve, descontraído, abençoado, com muito conteúdo cristão. Ao meu lado, meu grande amigo, meu irmão, David Ferreira. É sempre uma honra ter você aqui e hoje nós vamos ter uma conversa para lá de agradável, não é, David? Amém. Quero cumprimentar todos, quero cumprimentar o Adlas, pastor Adlas, meu amigo, que sempre está comigo nessa. E para mim é uma honra gravar mais um episódio. Esse é o 9º episódio do Reinoncast e para mim está sendo uma experiência muito boa. De sair basicamente do nada e a gente já está criando uma audiência, pessoas aí que estão engajadas com o projeto, que comentam, que engajam a cada episódio, você que posta aí nas redes sociais, que marca nos stories, cara, isso aí você não sabe o quanto alegra o nosso coração. E é sempre bom estar conversando aqui com pessoas inteligentes. E hoje a gente está recebendo aqui um grande amigo meu também, lá de Manaus, o pastor Raul Mesquita. E hoje eu tava falando pra eles que hoje eu tô com minha tropa aqui, né? Se aparecer um paulista aqui, vai tá enrascado, filho. Que hoje a gente tá brabo aqui. Então é uma honra e a gente vai falar sobre um assunto bem importante. Hoje sobre carência espiritual. A gente vai provar ao longo dessa conversa o ponto por que a gente está trazendo essa conversa aqui, essa pauta. Mas quero devolver a fala aí pro pastor Adlas e dizer que Deus abençoe essa conversa e que possa abençoar muitas pessoas. Amém. Que alegria poder receber nosso amigo, pastor Raul Mesquita, que é pastor, casado, teólogo, conferencista, com uma vida dedicada ao ensino da palavra desde os 13 anos, hein, Raul? Serve ao Senhor na Assembleia de Deus Ministério Fama em Goiânia. Sua trajetória é marcada por paixão pelas escrituras e zelo pelo reino. Para nós, de fato, sem nenhum tipo de interesse aqui, né? Mas o Raul é alguém que, nos bastidores, eu estava comentando com ele, quem era Raul Mesquita 10 anos atrás, 5 anos atrás, né, Raul? Quem era Raul? E o homem tá famoso. Ô, glória, né? O homem tá voando, né? O Raul, a gente comungou de muitos momentos juntos, né? Frequentou bastante a minha casa. Em alguns momentos eu tive o prazer de orientá-lo a tomar algumas decisões, de mostrar alguns caminhos. E hoje é um prazer ver o Raul brilhar. Está muito bem casado. Quando eu falo quem era o Raul há alguns anos atrás, é porque de fato não se tinha perspectivas de futuro, né, Raul? E já passo a palavra para você, porque de fato a gente via Deus falar, ouvia Deus falar, Deus levantava profetas, vou te fazer isso, vou te tirar daqui, vou te fazer grande. Só que às vezes olhando para as condições, olhando para o momento, a gente não conseguia sequer imaginar aonde Deus iria nos levar, né? É claro que hoje nós estamos vivendo a promessa de Deus, mas para mim é uma alegria grande mesmo poder ver o Raul voando, brilhando, pregando nos principais púlpitos desse Brasil, juntamente com a sua esposa, que está devendo já a visita aqui, viu, David? Na próxima realmente a gente vai aí conciliar o agendamento dos dois. E eu ouso a falar que essa foi a maior conquista do Raul mesmo, foi casar com a Lorena, tá? Deus foi bom com o Raul, né? Não sei se foi tão bom com a Lorena, mas Raul... É verdade. Meus amigos, que alegria poder estar aqui nesse podcast aí que está tomando uma relevância muito grande, né, nos nossos dias, e tão necessário, com assuntos tão necessários. E para mim é uma alegria ser o convidado dessa noite, estar aqui na frente desse mestre, que é o pastor Adlas. Que é isso? Meu amigo, doutor aí, o homem que faz de tudo um pouco, né? O homem é clínico geral mesmo. Tamo aqui. O homem é dentista, o homem é sonoplasta, o homem mexe com... O multi-instrumentista. Um pouquinho de cada. Cantor. Que é isso, meu Deus. Tamo aí. Só tem um defeito que é São Paulino, né? Que honra, hein, Raul? Que honra. E desde já agradecer a todos os amigos e irmãos que têm, como disse o David, interagido com a gente, né? Engajado esse projeto, aqueles que compartilham, comentam, não só no Instagram, mas também aqui mesmo nos comentários, curtem, né? Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever e não deixe de comentar, né? Fazer os comentários
a esse conteúdo, não só esse como os demais. Mas, gente, também agradecer aqui, em especial, as coisas vão andando, vão melhorando, né, David? Como se vocês pegar o primeiro episódio, segundo episódio, a gente ainda estava ali num lugar um pouco mais apertado, aí as coisas foram dando certo, foram melhorando, nós estamos aqui num lugar, né, graças a Deus, melhor, recebendo também sempre pessoas com muito conteúdo para nos honrar, nos abençoar e edificar a sua vida. Hoje nós recebemos o patrocínio, glória a Deus por isso. Gente, patrocínio dos salgados da NASA, viu? Aqui tinha 1 cento de salgado, né? Agora já foi embora, ficou aqui pelo menos umas 20 unidades, não sei, mas agradecer a nossa patrocinadora, a irmã Nazaré, que com certeza ali faz o melhor salgado aqui do ABC Paulista e região, gente, viu? E daqui a pouco, viu, a gente vai estar conversando e não se escandalize se a gente numa troca de conversa, puxar aqui um salgado dali, outro dali, falar de Tucumã, chamar outro de mano, falar de X-Caboquinho. Por quê? Saudades. Saudades. Aqui nós temos 3 manauaras da Gema, amazonenses da Gema. Mas, Raul, vamos ao que interessa, vamos falar sobre esse tema que é de extrema importância, e eu falo sem sensacionalismo, né? Porque hoje a gente tem percebido o aumento no número de, vou chamá-los de profetas entre aspas, tá? Só para usar uma expressão bem popular que a gente vê nas redes sociais, a gente vê que eles têm crescido, mas eles estão crescendo, Raul, David, porque eles encontraram dentro do povo cristão, do segmento gospel, eles encontraram uma brecha, não é verdade, Raul? E que brecha é essa? É a propriamente dita carência. E a gente, através dessa conversa, vai tentar descortinar o que de fato é carência, o que de fato é emoção, para o que de fato deve ser racionalidade, comunhão, e ali oração em secreto, né? A gente está vivendo uma geração carente de sentido, de direção e de experiências, David, espirituais profundas, né? Tanto que hoje as pessoas falam das experiências dos outros, falam o que Deus fez na vida dos outros, falam os testemunhos dos outros. Então, o nosso intuito aqui, através desse episódio hoje, é explicar que essa carência, quando não é suprida em Deus, ela abre espaço para manipulação e engano. Não é verdade, Raul? É isso mesmo. Como o senhor falou, hoje nós estamos vendo uma geração que é carente espiritual, né? Eles buscam métodos de suprir esse vazio da alma, né? Esse vazio da sua vida, e acabam servindo de massa de manobra para, como foi dito pelo pastor Adlas aqui, os profetas, né, que têm se levantado, como disse, têm crescido. Essa onda tem crescido, mas por que tem crescido tanto? Eu ouvi uma frase de um amigo meu, né, vou falar a fonte, do pastor Diogo Marques, que é um amigo muito querido. Ele falou para mim, a última vez: Raul, quando eu olho para a história da igreja, né, quando eu olho para nossos pais da fé, reformadores da igreja, e eu não vejo na história essas revelações de nome, de CPF, disso, de aquilo. Não que o nosso Deus não seja um Deus de revelações. Nós temos... O que a gente quer dizer é que banalizou. Banalizou, né? Nós temos o próprio Deus revelando a pouquíssimos profetas na Bíblia tantos detalhes de riqueza. Isso. Né? Como ele mesmo falou, o profeta, onde estava Paulo, na rua chamada direita, enfim. Nós temos sim um Deus que revela detalhes dentro de uma necessidade. Ponto. Mas nós não temos um Deus revelando em todo o capítulo da Bíblia tantos riquezas de detalhe como tem cultos hoje em dia que revelam o culto inteiro, enfim, né? Então ele falou algo interessante, falou: os nossos pais da fé não tinham essa ferramenta espiritual tão aguçada, e que orava, que tinha uma vida de jejum, de entrega muito maior do que com certeza, do que a dos crentes atuais. Então, tipo assim, se essa galera lá não tinha esse dom tão aguçado, essa nossa geração atual, que, nós estamos vendo um declínio espiritual de apostasia, né, dentro das igrejas, tem. Então, eu não entendo se isso não é um legado que veio lá da paternidade da igreja, como é que ela aflora agora? Como é que ela tem um crescimento agora? Então, é exatamente dentro dessa visão
O crescimento deles tem dado exatamente a uma carência, para mim esse é o termo, a uma carência espiritual, os bebês que nunca crescem na fé. Porque encontraram ali dentro de alguns cultos pessoas que estão ansiosas para ouvir aquilo. É basicamente isso, né? A minha definição sobre a carência espiritual, ela é o quê? A carência espiritual, ela é parecida, semelhante à carência emocional. Carência emocional, o que nós falamos sobre a carência emocional? Na carência emocional, nós vemos amor onde não tem. Na carência espiritual, a gente vê Deus onde não tem. Tá tão carente que quando a pessoa diz assim, diz. Eita. Aí Aí a pessoa já chora. Aí já chora. Aí quando chora, entrega o ponto. Aí é mais fácil para quem é profissional. Para quem é um profissional. Perfeito. Para quem é um profissional. Porque assim, na carência espiritual eu vejo Deus em tudo. E carência espiritual não é fome espiritual. Mas exatamente, a minha ideia, a partir desse ponto de vista, é que só tem eles porque tem quem consuma eles. Mas por que você acha o que tem nessas pessoas, né? O que falta nessas pessoas carentes? O que falta nessas pessoas carentes, como eu falei no começo, fome espiritual é diferente de carência espiritual. Eu quero definir muito bem o que é carência e o que é fome. Uhum. Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus fala, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto em secreto e fecha a porta e orarás ao teu pai. Show. Que está em secreto também. Aí lá acontece três coisas, que ele te vê, ele te ouve, ele te responde. Então, quem tem fome espiritual, ele entra no quarto e fala com o pai. O véu do tempo foi rasgado, nós temos esse acesso. É só querermos esse acesso. Isso aqui, para mim, é a definição de quem tem fome espiritual. Carência espiritual é aquela pessoa que, tipo assim, tá no culto numa igreja na segunda, outro culto diferente numa terça, outro culto numa quarta, outro culto numa quinta. Porque o que eles têm não é uma fome. Eles querem pessoas que liguem ao Pai. Que sejam, um exemplo, que traga uma definição só da necessidade dela. E a gente vê muito isso. As pessoas não querem ter pastor, não querem ter igreja, não querem participar de um seminário bíblico, de um seminário teológico. As pessoas não estão preocupadas mais com uma vida de devocional. As pessoas querem que as suas necessidades sejam atendidas, sendo que, para elas conseguirem isso, às vezes elas estão dispostas a andar quilômetros, andar horas e horas para chegar numa igreja, para que ali ela ache alguém que ligue ela a esse mundo espiritual. Então é por isso que eu falo que dentro dessa carência, que dentro dessa falta de maturidade cristã, bíblica, teológica e espiritual, nós temos pessoas carentes que têm totalmente abertura para pessoas do perfil que tanto o pastor Atlas quanto o David já comentaram aqui. Sabe o que o salmista chama essas pessoas? Sabe do que ele chama? Salmo de número 1. Ele diz que são como palha que o vento leva. São folha seca. A pessoa que não mede distância para ouvir uma profecia, ela até pega fogo em um culto, mas sai de lá só a cinza, David. Aí pergunta para ela, o que o pastor pregou? Não sei, só sei que foi uma bênção. Eu recebi, foi a minha profecia, eu saí de lá abençoado. Mas o que o profeta, o que foi pregado? Ô, pastor Adas, eu quero levantar um ponto aqui, quero Bora. até perguntar aí do Raul também, pra gente ir nesse mesmo segmento. Hoje, as igrejas, elas têm viralizado muito mensagens coach, né? Mensagens mais voltadas para massagear o ego mesmo. E eu percebo que tá faltando mais as palavras cristocêntricas, aquelas que realmente, como eu estava citando, falam mais sobre Jesus e o que Jesus faz na vida da pessoa, o que ela transforma de verdade. E eu percebo que quando tem uma igreja que tem palavra, ela sofre mais com a frequência. Eu não sei, o Raul viaja ao Brasil inteiro, eu não sei se isso ocorre pontualmente ou se é algo que está acontecendo realmente. Mas aonde tem mais palavras que falam mais ao meu ego, que levantam mais essas pessoas têm procurado mais isso. Você acha que
tá mais difícil encontrar esse estilo de palavra? O antropocentrismo, ele é um convite aos carentes. Então é muito bom você estar no lugar onde as pessoas falam aquilo que você quer ouvir, do que Perfeito. confrontam naquilo que você tem que mudar. Onde eu vou estar? Qual o melhor lugar? Onde você apanha na cara, onde te dá um tapa na cara, claro, né, trazendo uma Sentido figura, figurado. né, figura de linguagem, ou um lugar que você senta no sofá e te dá um suco ali, diz que você não precisa mudar em nada, que a sua vida está ótima. Então, que o evangelho está ultrapassado, que os princípios, né, estão ultrapassados, que a Bíblia precisa ser ultrapassado. atualizada, que o evangelho precisa encaixar nas nossas práticas, não nós ter que nos encaixarmos na prática do evangelho. Então, assim, é claro que uma mensagem antropocêntrica, ela é um convite para quem gosta de ouvir, né, o que quer ouvir. É maravilhoso. Como não? Perfeito. Na última vez que eu estive em São Bernardo, eu comentei algo com o irmão da igreja de vocês, que ele falou algo muito interessante. Ele falou, rapaz, aqui tem igrejas na região que no culto de semana dá 50 pessoas no ensino da palavra. E nós temos outras igrejas aqui que na semana dá 2.000 pessoas. Certo. Onde está o problema aí? Onde está o problema? Que há uma diferença de um culto para um show, né? Sim. Há uma diferença de uma pregação para uma exposição. Para uma performance. Pronto, obrigado, pastor Alan. Para uma performance. Há uma diferença. Com certeza. Há uma diferença. Então, tipo assim, a galera hoje, a nossa geração, e isso não está melhorando, pelo contrário. Está piorando. Nós estamos perdendo referências de oração, de caráter, Com certeza. de De exposição bíblica. Nós estamos perdendo referências. Nós estamos perdendo pastores aí, né, que da geração passada, que foram uma referência, não querendo trazer aqui o saudosismo, mas que tiveram um legado, né, específico, e eles estão indo embora. E está ficando na mão de quem? Uma vez o meu bisavô disse bem assim, ele era pastor, ele falou assim, olha na mão de qual geração o evangelho está ficando. Eu não consigo esquecer disso. Eu não consigo esquecer disso. Isso é uma verdade. Forte. Olha na mão de quem o evangelho está ficando. As pessoas estão usando as escrituras hoje, os falsos profetas, os falsos mestres, porque não é só de falsos profetas, né? Tem uns falsos mestres também. Sim. O apóstolo Paulo mesmo fala. Perfeito. Então, quantos falsos mestres estão usando as escrituras para se beneficiar? Hoje, a maioria das igrejas só pensam em recursos, em capitais, né? As igrejas não estão ricas. Quando o apóstolo Pedro, né, vem subindo ali para o culto da hora nona, na porta formosa, quando o paralítico olha e diz assim, dá uma esmola para a gente, por favor. Fica dizendo, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, te dou. Levanta e anda. Ou seja, ele tinha um poder de Deus ali na vida deles. E esse poder era compartilhado sobre aquele paralítico. Hoje, a igreja contemporânea, ela não pode dizer que nem o apóstolo Pedro. Ela não pode dizer que ela não tem ouro nem prata. Vamos ser realistas, vamos ser claros. Perfeito. Tem ouro e prata, só não tem o levante e anda. Está sem o levante e anda. Está sem a graça de Deus manifesta. Está sem a autoridade de Deus. Às vezes dá vontade, dá saudade dos cultos, onde a graça de Deus era impressa na igreja, sabe? Era restaurado no meio da igreja. Só que culto não se faz só por quem dirige, culto se faz por quem recebe. Perfeito. Então é aí que entra quando eu falo de carência e espiritualidade. Carência é totalmente diferente. Porque quando um culto ele é espiritual, não só sobre quem dirige, mas sobre quem recebe, o nível do culto ele é outro. Não contém pessoas aí que estão ali só para usurpar, só para sugar, só para, tipo, receber. Eu quero. Porque hoje é isso. A gente fala para o culto, isso aí foi o que aqui? Eu vim receber. Ninguém diz pro culto que vem para orar, vem para... Não, vamos lá receber. Eu sempre gosto de utilizar essa frase, o culto não é por aquilo que a gente veio receber, mas por aquilo que viemos entregar, né? O culto, ao meu ver, é uma via de mão dupla. Você vai para dar, mas também Deus vem para receber, né? Deus vem também para dar e você vem para receber. Eu vejo como exemplo a pecadora que lavou os pés de Jesus, né? Jesus estava em um jantar, estava rolando, ele foi ali com uma expectativa.
Aí o Simão, se eu não me engano, o anfitrião, Jesus disse para ele, olha, eu cheguei aqui, tu não... Em outras palavras, nem tchum para mim. Tá aqui, ó. Essa daqui, essa pecadora, não, eu cheguei, ela não para de lavar os meus pés e enxugar com seus cabelos. Ou seja, um culto às vezes é isso. A pessoa vai com a intenção só de receber, que ela esquece que o culto também é para dar. E às vezes a gente chega num culto como esse querendo receber, e não recebe porque também não se entregou. Aí bota a culpa no pregador, no dirigente, no som que estava alto, na água que estava natural. Grupo de louvor. A culpa é de todo mundo, menos dela. Perfeito. E existe uma porção no culto, né? Eu sempre digo que existe uma porção no culto, separada. E só vão acessar esta porção quem entregar algo a Cristo, entregar algo a Deus, uma adoração. A gente chega cansado do culto, a gente chega morto, dia cansativo. Vou entender que aquele momento ali é o meu momento com Deus. É o meu momento, é o momento de eu me entregar, não só de eu esperar. Eu acredito que hoje, se nós fôssemos pontuar uma das decadências espirituais dentro da igreja do culto, é exatamente essa necessidade. O povo vem só para receber. Eles vêm já preocupados com a sua necessidade. E acabam sugando, na verdade, sugando. Existem, vamos lá, sanguessugas do culto. Existem. Pô, tem gente que vem pro culto que a gente, não sei vocês, se já tiveram essa experiência de olhar do altar e olhar algumas pessoas do culto e dizer assim, cara, o que tu veio fazer aqui? De fato. Fique em casa, cara. É melhor. Não, vou te dar um conselho. No dia que você não quiser, fique em casa. A igreja não está precisando de quantidade. Está precisando de qualidade, voltar à qualidade do culto. Trazer uma vida espiritual mesmo. Não um monte de bebê dentro da igreja, né? Porque para criança, tem a fase de ser criança, tem a fase de ser bebê. Tem gente 20 anos sendo bebê. Eu lembrei de algo que você falou, e eu não sei se vocês lembram do irmão Manuel, que já dorme em Cristo, né? Cara, aquele cara me marcava, assim, porque ele ficava na recepção da igreja e não tinha culto ruim pra ele, velho. Não tinha culto... Ele dançava, ele dava lugar. Se o culto tava... Ele tocava fogo nele sozinho. Não tinha culto difícil pra ele, porque ele carregava a presença. Tu entende o que é? É isso que eu falo. Isso aqui que é uma fome espiritual. Exato. Isso aqui é fome, eu quero acessar. E eu sempre digo que só acessa níveis espirituais quem busca os níveis espirituais. Raul, mas me diz uma coisa, mano. Como é que a gente faz para identificar essas pessoas que são carentes dessa forma como você está expondo aqui? Você acha que falta para elas uma vida de devocional? Você acha que falta para elas... claro que de fato falta intimidade para Deus, mas você acha que é nítido essa aparência de um carente espiritual? Porque quem está nos assistindo talvez esteja passando por isso. Claro. O carente espiritual, eu costumo dar a ele diversas características, né? Diversas características. A primeira, eu já vou destacar essa daí, a falta de uma boa leitura bíblica, falta de um devocional todos os dias, né? Já é o primeiro ponto para um verdadeiro carente. Aquilo que já conversamos aqui ao longo do tempo, né? O que fica oscilando na fé, o que procura igreja, o que procura profeta, né? Aqueles que se machucam com pouca coisa. Tem. Tem poucos, né? Mas tem. É o mimimi. É os bebês, né? Quer ser notado, elogiado, né? Precisa dar a ele um holofote, um palco, aplauso, dependência de experiências humanas, para poder ele sentir Deus, né? O que Paulo falava, né? Só se alimenta de alimentos líquidos, não nada Leite. de sólido. Ele não tem uma estabilidade espiritual, né? Não tem uma estabilidade com Deus, né? Eles são verdadeiros meninos na fé. Perfeito. Meninos que não conseguem ouvir uma palavra mais dura, não conseguem ser repreendido pelo pastor, não conseguem ser repreendido pelo líder, não conseguem se submeter à autoridade espiritual, que hoje para mim, é um dos maiores problemas que a nossa geração tem. Nossa geração tem dificuldade de se submeter à autoridade espiritual. Porque hoje essas pessoas resolvem o problema delas, pastor, elas trocando de igreja. Ponto. Nossa. E abrindo igreja. E abrindo igreja.
todo Absalão abre salão, né? Todo Absalão que não consegue submeter a uma autoridade espiritual, pode ter certeza, ele é um forte candidato para daqui a pouco ter uma portinha de uma igreja aberta com a placa Jesus foi ali e volta logo. É por isso que tem igreja para tudo quanto é tipo gosto, de gosto de gente, né? Tem igreja que o camarada não queria se submeter à liderança e acabou abrindo a igreja dele. Igreja pentecostal, vem todo mundo para cá. Aí os carentes vão lá, né? É por isso que a gente vê hoje, vamos até entrar numa linha tênue aqui, porque uma coisa é crescimento, outra coisa é divisão. Alguém disse assim, pastor, falou para mim, Raul, poxa, mas o senhor não está feliz que a igreja, lá em Manaus, olha só Manaus como tem igreja, só numa rua lá, com 1 quilômetro mais ou menos de extensão, tinha umas 4 ou 5 igrejas. Manaus tem muita igreja. Tem. Aí alguém disse, poxa, pastor, mas olha um monte de igreja aí, isso não é bom? Eu disse, é bom para quem? Porque uma coisa é crescimento, outra coisa é divisão. O que você entende como crescimento, eu particularmente entendo como divisão. Tem gente que acha que o povo está crescendo, mas o povo está se dividindo. Por que o povo está se dividindo? Porque o povo não quer, não quer se submeter, são os absalões, né, que abrem salões, não quer se submeter ao Raul. Por exemplo, o Raul é pastor, presidente de uma igreja, e o Raul disse, não, a partir de hoje, o camarada que tiver uma conduta imoral, indecente, ele vai ser disciplinado. Aí, aquele camarada lá, ele disse, peraí, então o pastor tá querendo me perseguir. Não gosto não. Aí ele vai e abre uma igreja para ele, Raul. Ele já tem características de que é um líder sem vergonha, perdoe a expressão. E aí ele logo vai evidenciar o seu mal. Como? Se lá atrás ele não quis obedecer porque o pastor disse, olha, a partir de hoje nós vamos pegar mais pesado com pessoas que têm conduta imoral, que são indecentes, logo lá naquela igreja vai se manifestar aquilo que ele não quis obedecer no passado. E é por isso que a gente vê, Raul, muitos pastores, entre aspas, né, que logo se desmascaram que não são, sendo noticiados no jornal como pedófilo. Sim. Mais recente, usando calcinha. Foi lá em Goiânia. Né? Sim, meu Deus. Lá na sua cidade, viu? Foi para aquele rumo de lá. Por quê? Porque lá no passado ele não quis se submeter a uma autoridade, a um líder, né? E aí ele diz, não, estão querendo pegar no meu pé, eu vou abrir minha igreja. Abriu a igreja e aconteceu isso, né? Então, logo os carentes vão atrás disso. E normalmente nós atraímos para perto da gente pessoas iguais a gente. Uau. Né? Então você não acha que o infiel vai atrair para perto dele pessoas fiéis, também porque ele não tem respaldo para isso. O infiel vai atrair para perto dele pessoas infiéis. Revoltados vão atrair para perto deles pessoas revoltadas. Rebelde vai atrair rebelde. Que compre o discurso. Olha aí. Exatamente. Olha que Paulo vai falar em 2 Timóteo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos. Caraca, isso aqui é o que nós estamos falando. Conselho. Isso é a definição, né? Daqui a pouco, no capítulo 4, do versículo 14, ele vai falar exatamente também, ele vai continuar falando sobre isso, né? Ele vai falar bem assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Toma tua merenda. Então o apóstolo Paulo, na verdade o apóstolo Paulo, ele já previa, no tempo dele já havia esse problema que nós estamos discutindo aqui agora. Porque tudo que já foi, disse Salomão. Não há novidade embaixo do céu. Então assim, nós só precisamos o quê? Hoje tem uma facilidade maior, né? Hoje tem profetas aí formados, teólogos formados no ChatGPT. Então, assim... Mas, assim, eu queria falar sobre os profetas que também, eles têm uma boa oratória, cara. Tem gente que, tipo... Mas o cara se profissionaliza, pô. Exato, existe ele é muito bom no que ele faz. Um filósofo, não sei se que é até difícil se a pessoa ela não tiver o discernimento do Espírito Santo, porque hoje o que está faltando é isso também. Eu acho que até o Karl Marx que fala que o homem se torna profissional naquilo que lhe dá dinheiro. Ou seja, camarada, meu irmão, viu que enganar os bestas, os trouxa, com todo respeito, por favor, tá bom? Tá dando dinheiro, ele vai se profissionalizar naquilo.
Perfeito. Então o camarada vai melhorar a oratória, vai se preparar para aquele momento. Aí, como a gente falou lá no início, ele vai ver sinais ali, né, nitidamente na fisionomia, num gesto. Porque quando ele começa a falar, por exemplo, olha aqui, irmã, Deus está me mostrando que você está orando por uma pessoa. Aí a irmã, ele já está seguindo uma linha. A irmã, e essa pessoa, aí ele começa a perceber os detalhes. Então ele já se profissionalizou naquilo que, ó. Que gera, né? E outra, eu tive num culto, não vou citar região não, mas é aquele culto que a gente vai, né, pregar, que eu vou dizer, ó, o pastor Guilherme é profeta. Então eu disse, amém, né? O pastor Guilherme é profeta, bem. E sempre tem um showzinho, né, deles antes da palavra. A palavra nunca é necessária, nunca é suficiente. Ou antes ou depois. Eu falo isso com experiência. Que eu prego em várias igrejas que sempre os tais profetas dão um show ou antes da mensagem ou depois da mensagem. A mensagem nunca é suficiente. Você prega uma mensagem ali, faz a exposição, faz o apelo, pessoas entregam a vida a Jesus, mas eles têm que continuar o show. Porque se não der o show, no próximo culto não aparece ninguém. Né? Como a palavra não fosse necessária, suficiente, né, para isso. Então, diante essas coisas que eu tenho visto, da manipulação, como temos dito aí, das oratórias, das performances, totalmente plausível por quem procura, eu percebi algo, que eu posso estar errado, ou foi só dessa vez que eu prestei atenção. Mas 90% das pessoas que recebem as tais profecias são mulheres. Importante, muito bom. Foi uma observação que eu fiz do momento, da leitura do local. Mulheres já estavam chorando, mulheres já estavam ali... Que homem é mais durão, né? Homem é mais centrado, né? Homem já, é mais difícil não mostrar que não emoção, tenha, né? não, claro. Não, mas eu digo que o foco... E vamos lá, né? Hoje o público das igrejas, eu acho que 80% são mulheres. Sim. Né? As mulheres aí têm carregado na costa muitos lares espirituais, que era para o homem, é o papel do homem, né? O papel do homem carregar o lar espiritual na costa, a área espiritual da sua casa na costa, é papel do homem. Mas enfim, eu tenho visto o quê? As pessoas chegam ali debilitadas, pô. Já chegam ali. É covardia, pra mim isso é covarde. E isso, gente, eu tô falando aqui porque eu não quero abrir coisas que eu já ouvi. Tipo assim, tô guardando coisas que eu já ouvi, né? Pessoas, tipo, vamos fazer uma campanha aqui por você, vai ser 80 mil, 30 mil, 40 mil, até mesmo lá, ajudando, auxiliando teu pai a pastorear a igreja, nós ouvimos relatos de pessoas, né, que fizeram tais propostas a pessoas. Não, vou orar pelo Senhor, mas... E pior não é isso, pior é que tem quem pague. Tem. E quando paga para submeter a isso, é aí que é a definição. É porque só existe o circo porque carente. tem a plateia, né? De um verdadeiro carente. O que a gente tá falando aqui, gente, basicamente não é outro mundo. A gente parece que isso é coisa horrenda, né? Parece que a gente tá vivendo em outro mundo. Mas isso acontece dentro da igreja e hoje tá se criando um mercado que, cara, eu fico enojado. Porque assim, ó, na minha igreja, cara, graças a Deus nós temos tidos cultos muito bons, avivados de fato. Nós estamos buscando por esse avivamento, que não é um avivamento só da boca para fora, sabe? Mas aquilo que tem oração, que tem jejum, que tem quebrantamento, enfim. E eu percebo que às vezes o meu pastor vai pregar no culto de quarta, mais ou menos, e tipo assim, cara, ele traz uma palavra tão boa, tão edificante, e às vezes não tem um movimento, não tem um... Entendeu? Mas Deus está ali. Foi aquilo que Deus preparou pra gente, cara. Foi aquele alimento sólido, é aquilo que vai sustentar minha semana, é aquilo que vai... É porque os meninos da fé, eles definem culto pelo mover do culto. E às vezes Deus vai falar em brisa, Deus vai falar em trovões, trovoadas. Então, cada culto é um culto, cada culto é uma experiência, cada culto é uma palavra, cada culto é um mover. E não é porque não houve o mover que Deus não falou. Claro. Então, é isso, gente. Só custa isso. A gente esclarecer isso para essa geração. Não precisa ter batuque, não precisa... Eu ouvi uma mensagem que achei linda. Eu achei linda aquela mensagem. Lá quando Elias, ele chama os profetas de Baal para o desafio, no Carmelo, né? E a Bíblia diz que os profetas de Baal estavam lá fazendo barulho, fazendo batuque, fazendo isso, fazendo aquilo. Mesmo porque tudo que não tem Deus no meio precisa de muito barulho. Precisa de muito enfeite, precisa de muita, sabe, performance, precisa substituir, de fato, a essência. Ele disse, não precisa não. Aqui é diferente, aqui é só levantar um altar. Bora.
se arrumar o altar, não precisa de muito batuque, não precisa de muito grito, não precisa de muito barulho. E Elias brincando com os caras, né? Grita mais alto. Não, e isso de fato me arrepia mesmo, isso mexe comigo, porque isso é a essência do Espírito Santo, não precisa de muito batuque. Verdade. Os próprios discípulos chegaram da missão dizendo a Jesus assim: olha, Senhor, chegaram tudo empolgado, David. Senhor, no teu nome os demônios se submetem. Nós fizemos isso, fizemos aquilo, tudo empolgado. Jesus disse: vocês estão empolgados, rapaz. Vocês têm que estar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Perfeito. Porque vai ter dia, meu irmão, que você vai orar, não vai cair nada, não vai acontecer nada. E na verdade, pastor Adler, Jesus estava ali precavendo eles tipo, que nem todo dia vai ter resultado. É isso. Exato. Ele Jesus Esse estava é o querendo ponto. falar, vocês têm que mudar a definição da alegria de vocês. Não é só por causa daquele... Foi a maior lição que ele deixou ali. Exatamente. Continuem felizes. Porque, e sabe o que Jesus estava dizendo ali? O poder não é de vocês. Vocês estão felizes pontos. por algo que não é de vocês. Não vai ser todo culto que vai ser a conferência de jovens. Não vai ser todo culto. Vai ter. Então, na verdade, Jesus estava precavendo para quê? Para uma missão sem resultado. Porque quando a missão não tiver resultado, a gente Não vai continuar adianta feliz. mentir, não adianta... Porque o pregador, quando está Perfeito. vendo que não tem resultado, aí ele começa a mentir. Ele começa, a gente entra para outro... Aí ele começa a parar contar aqui. coisa que... Tem que parar nesse ponto, vamos ficar aqui. Então vamos lá, vamos indo pro final da conversa aqui. Não, peraí. Não, precisa ficar aqui. Não, pera lá. Tem outro detalhe aqui, porque a gente está restringindo essas questões de carência, de falso profeta, dentro de 4 paredes de uma igreja. Mas não se limita só a 4 paredes. O que mais a gente vê está aqui, ó, nas redes sociais. Redes sociais. O cara abrindo live, o cara fazendo lá no TikTok, nas demais redes sociais, Instagram, o cara abrindo live para a hora da revelação. Aí você vê quem tá carente lá. Eu preciso de 10 pessoas com R$100. O código também, eu também estou precisando. Mas isso é algo já que vem lá dos programas de televisão, né? Os programas televisivos, daquela época ainda, os pastores daquela época faziam isso, né? Isso foi ficando latente hoje. Tenho algo para falar. Fala. Desceu agora aqui do céu. Essa conversa vai longe. E normalmente essas pessoas, uma vez eu ouvi o pastor Silvio Malafaia falando isso. Ele falou: meu irmão, você está aqui na igreja, eu estou orando pela tua vida. Eu estou consagrando pela tua vida. Eu estudo o dia inteiro para chegar aqui e ter uma mensagem para a tua vida. Né? Você me procura no gabinete, eu tenho tempo para lhe pastorear. E na hora de contribuir, você vai contribuir com o profeta da televisão, com o profeta da live. Você vai contribuir com... Que absurdo. Não, pelo amor de Deus, gente. Usa a igreja, vai lá, tem banheiro, água, ar-condicionado, tudo. Usa, sai e contribui em outra igreja. Tu acha que isso é maturidade espiritual? Isso é definição de maturidade espiritual? Nenhum. É. Eu tenho que abençoar o lugar que eu tô sendo abençoado, cara. Aí a pessoa fica lá na frente da live vendo mentira. Gente, eu vou falar. Vou falar, porque eu estive em Brasília há poucos dias atrás e eu ouvi algo assim que eu fiquei escandalizado. Ele é um tocador que andou com muitos pregadores no Brasil e ele falou: Raul, você é profeta? Olha aí. Foi das escrituras, né? Eu prego a palavra de Deus. Se ele quiser fazer pela palavra, é com ele. Ele falou: não, porque eu andei com muitos profetas. Aí eu falei: mas me define profeta. O que é um profeta na tua visão? Ele falou: Raul, eu sei muito bem o que é esse mundo, o que tem por trás desse mundo. Não estou generalizando, gente. O que tem por trás desse mundo. Ele me falou algo, pastor, ele me pegou de surpresa. Ele deu o nome do aplicativo, só que eu não tenho curiosidade, Interesse, né? interesse nisso. Ele falou: mas existe um aplicativo que as pessoas hoje colocam ou o número de telefone, ou o arroba do Instagram, ou até o e-mail, o nome da pessoa é usado por investigadores, é usado por policiais, é usado por um par de gente que trabalha nesse ramo. Pessoas pagam valor desse aplicativo para receber informações de pessoas. E ele me falou que ele viu pessoas usando isso. Viu? Ele falou: Raul, eu não estou falando o que eu ouvi, eu estou falando o que eu vi. Eu vi pessoas usando. Eu vi pessoas entrando no Instagram da igreja. Isso aumentou com a era da internet, gente. Com certeza. Verdade. Com certeza. Não aumentou com a era da internet, pastor? Com certeza. Agora há pouco nós falávamos sobre isso nos bastidores. Com o aumento do Instagram, com o aumento aumentou o acesso às pessoas. Pode ver que quando não tinha tanto acesso à internet, se existia esses palcos aqui, pelo amor de Deus, era bem menos. Mas hoje não.
Hoje qualquer menininho hoje aí tá... Não, vamos deixar quieto. Vamos lá, vamos indo aqui para o final da conversa. Eu sei que tá muito bom, mas a gente tem um tempo aqui. Qual vai ser o conselho que nós vamos dar para o ouvinte aqui do ReinoCast? E eu já quero deixar a minha contribuição aqui. E eu gosto muito da carta a Timóteo, né? 2 Timóteo, aqui no caso, capítulo 3, que é se eu não me engano, é a última carta de Paulo. E o capítulo 3 vai dizer: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aí ele dá uma série de informações aqui do que nós que somos crentes, aqueles que se alimentam da palavra de Deus, de um alimento sólido que nós temos falado aqui. E ele fala assim, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor, traidores, enfim. E aí, no versículo 5, ele dá o resultado, né? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes ouvintes do ReinoCast, afaste-se. Então, esse é um conselho que está na Bíblia. Isso aqui não é profecia não, meu amigo. Se você se afastar dessas pessoas aqui, desses ciclos aqui, pode ter certeza que a sua vida será muito melhor e você estará num caminho, um caminho certo, aquele que te levará para o céu. Que é uma das coisas que a gente falou aqui também. Glória a Deus. Raul. Charles Spurgeon, né, que é o príncipe dos pregadores, ele diz assim: ninguém pode fazer progresso na graça se abandonar a leitura das escrituras e a oração. Ninguém pode fazer progresso na graça. Aí vem lá, livro de Josué, capítulo 1, verso de número 8, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então prosperará o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, para mim, isso aqui é o caminho. A Escritura é o que nós acreditamos. A palavra de Deus, ela é o caminho. Ela é a proteção. É suficiente. Ela é o necessário, ela é o suficiente, ela é tudo. O que a igreja está precisando hoje não é de performance, não é de pessoas talentosas, não são de profetas. O que a igreja está precisando hoje são de pessoas maduras em Deus, maduras na Escritura, e entender que se a palavra não estiver sendo pregada, pode descer anjo do céu naquele lugar, mas se não tiver a palavra pregada ali, para mim é um movimento vão, é um movimento vazio. Né? E outra frase que eu ouvi uma vez, que eu quero encerrar com ela, é que se um dia, né, um anjo descer do céu e fazer sinais e maravilhas que não estejam na Escritura, descredibilize esse anjo. Porque a igreja tem um manual, nós temos um caminho a ser seguido. E se meditarmos nela, nós estaremos seguros em Deus, seguros nas Escrituras. Gente, que conversa boa, agradável, né? Rapaz, o tempo passou que a gente nem... Gente, a gente só tem a agradecer aqui ao nosso amigo, nosso irmão Raul, que nessa passagem aqui por São Paulo nos deu essa preferência na sua tão corrida agenda, nos deu abriu essa oportunidade aí. Vamos lá, vamos somar, graças a Deus que deu certo. Agradecendo, Raul, a você, Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, e que ao encontrar por aí esses carentes espirituais, você possa sempre ter uma palavra direcionada para essas pessoas. Que Deus te preserve. Exatamente, trazendo nessa luz, esse entendimento, e que Deus te preserve. Porque a gente sabe que os bastidores, a gente falou que apenas foi a ponta do iceberg, né, do que ocorre nos bastidores, né, David? O que a gente sabe por aí mesmo de pessoas que com o microfone na mão são uma coisa, sem o microfone são outra, mas a gente pede a Deus que Ele preserve essa nova geração de pregadores como o Raul e tantos outros que têm, né, sido levantados por Deus, né, que Deus preserve com essa graça, com esse conhecimento, e que essa sedução do caminho curto, do caminho
do status, da fama, que seduz, né? Deus possa te guardar, Raul, viu? Amém, Deus possa te amém. preservar juntamente com a Lorena. Amém. E eu queria que você deixasse agora para os nossos inscritos uma mensagem direta para eles, né? Seja de agradecimento, enfim, suas considerações finais. Eu quero agradecer primeiramente pelo espaço aqui, gente. De verdade, é uma alegria muito grande poder estar aqui. Como falei agora há pouco, eu acredito muito que é só o começo de coisas grandes, porque onde tem excelência, tem a mão de Deus. Amém. Glória. E é claro, é notório a excelência nesse lugar. E eu quero primeiramente agradecer a vocês, agradecer, né, ao Reinon, agradecer ao Pastor Auri, né, essa família tão abençoada que o Senhor me apresentou aqui, Pastor Adlas, um amigo, um mestre, e a você que está nos assistindo, que Deus te abençoe, que Deus te alcance, que Deus te enriqueça em bênção e em sabedoria para trilhar os caminhos do Senhor, né? Que ainda este ano o Senhor te surpreenda com as suas boas e poderosas bênçãos da parte dele. E é isso. Muito obrigado, gente. Qual é o seu arroba, Raul? @Raul Mesquita. Raul Pronto. Mesquita com 2 A Fácil. no final. Pronto. O meu, @PRAdlas, você vai achar 2 perfis, todos os 2 são meus, tá bom? Uma conta original, oficial, outra reserva, @PRAdlas. E o David? @dr.davidferreira, tudo junto. Lá você vai encontrar um pouco da minha família, do meu trabalho, do Reinoncast. Então, tudo é para honra e glória de Jesus. Glória a Deus. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Valeu, gente. Tamo junto.